Iremos dar início ao balanço da implementação do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19 entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito bom dia e muito obrigado pela presença dos órgãos de comunicação social nesta conferência de imprensa e como gostaria de começar por agradecer a presença dos senhores embaixadores dos países parceiros de Portugal, dos nossos parceiros privilegiados na cooperação bilateral que nos honram com a sua presença e também gostaria de agradecer não só a presença, mas sobretudo o trabalho desenvolvido pelos senhores secretários de Estado, dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e da Saúde, que trabalharam e trabalham muitíssimo na preparação e na realização deste plano. Os últimos são os primeiros. Também agradeço a presença da Sra. Ministra da Saúde no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta conferência de imprensa tem dois objetivos. O primeiro objetivo é proceder a um balanço da realização da primeira fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19 e o segundo objetivo é anunciar a segunda fase deste plano, os seus objetivos e os seus eixos fundamentais. Recordando um pouco e recordando a conferência de imprensa que anunciou e apresentou este plano, Portugal e os países parceiros da cooperação portuguesa, isto é, os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, decidiram em conjunto, em meados do ano passado, cooperarem também na resposta sanitária à pandemia. Nós temos programas de cooperação com múltiplas dimensões com estes países e entendemos todos que era não só útil como era urgente acrescentar às dimensões dos programas de cooperação em curso uma nova dimensão que é a resposta à pandemia que a todos nos afligiu. E por isso decidimos lançar aquilo que chamamos um plano de ação na resposta sanitária à pandemia Covid-19. Portanto, evidentemente que a pandemia provoca efeitos sociais, económicos, educativos, por aí adiante, mas nós concentramos-nos na resposta imediatamente sanitária, em termos de saúde pública, à pandemia. E definimos os termos dessa resposta e da cooperação nessa resposta em três eixos fundamentais. No eixo da disponibilização de recursos, quer recursos financeiros, quer recursos materiais, aos países parceiros. O eixo da formação de recursos humanos, em particular da formação de pessoal de saúde, médico e de enfermagem. E o eixo do apoio, quer técnico, quer logístico, aos países parceiros. E, portanto, o primeiro objetivo desta conferência de imprensa é fazer o balanço. O plano de ação começou a desenvolver-se no segundo semestre do ano passado e, portanto, grosso modo, meio ano passado, qual é o ponto em que nós estamos, o que é que nós fizemos nesta primeira fase da nossa cooperação. O valor global de despesa, neste caso o valor global de investimento, precioso nesta resposta absolutamente indispensável, anda hoje pelos quase 3 milhões e 800 mil euros, excedendo a meta que tínhamos fixado, que era de mobilização de cerca de 3 milhões de recursos financeiros para esta fase do programa de cooperação. Uma parte considerável, a maior parte destes recursos financeiros alocados foram diretamente através de contribuições específicas de Portugal a organizações multilaterais para que os programas dessas organizações multilaterais apoiassem os países parceiros da cooperação portuguesa.
essas contribuições multilaterais, como recorda a folha de síntese que os senhores jornalistas têm, ascenderam a mais de 1.100.000 euros, quer contribuições bilaterais, portanto, contribuições específicas país a país, envolvidas nesta lógica de financiamento adicional aos países parceiros para a resposta sanitária à Covid. Dentro destes recursos financeiros, dentro destes apoios financeiros, o que eu queria hoje valorizar mais são as atividades desenvolvidas por organizações não governamentais portuguesas ou internacionais de apoio ao desenvolvimento que beneficiaram de apoio e beneficiam de apoio financeiro do Instituto Camões, portanto da cooperação portuguesa. Nós lançamos uma nova linha de financiamento às organizações não governamentais para o desenvolvimento, no valor que excedeu os 700.000 euros, para financiar novos projetos nos países africanos de língua portuguesa ou em Timor-Leste, de apoio à resposta sanitária à Covid. E estão neste momento em curso 7 projetos em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e em Timor-Leste, financiados por esta nova linha de apoio às ONGDs. Queria, nesta oportunidade, agradecer às organizações não governamentais para o desenvolvimento que têm trabalhado connosco e, em particular, ao Instituto Marquês de Valflor, à Vida, à ADPM, à AP10, ao SIDAC, à Girl Move, que têm sido nossos parceiros nestes projetos que estão a ser implementados nos países que referi, no apoio às populações ou no apoio aos respectivos sistemas de saúde em contexto de Covid. Ao mesmo tempo, nós investimos cerca de 1 milhão de euros apoiando suplementarmente projetos que já estavam em curso e que passaram a incluir também dimensões de resposta à Covid. São 5 projetos em curso nestas condições, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e Moçambique, e que são, por exemplo, aproveitar os projetos que estavam em curso de qualificação do Hospital de Comura na Guiné-Bissau para acrescentar capacidades próprias de produção de oxigénio, que é um elemento absolutamente essencial no tratamento de doentes Covid, designadamente em cuidados intensivos, apoiar adicionalmente um projeto que estava em curso com o Instituto de Saúde de Cabo Verde para que o Instituto passasse a dispor de capacidades próprias na realização de testes PCR, ou, colaborando com a Fundação AHK em Moçambique, criar condições para que a produção têxtil local, apoiada pela Fundação e pelo Instituto Camões, passasse a produzir também máscaras sociais e cirúrgicas localmente. Também aí queria agradecer às fundações parceiras, designadamente as fundações Gulbenkian e AHK, para além das organizações não governamentais que já referi, por terem aceito incluir novas dimensões em projetos que já estavam em curso nos países parceiros. Ao mesmo tempo, nós criamos uma linha de apoio à disponibilização de material médico e de proteção individual, quer as máscaras, quer os materiais necessários para a realização de testes, quer mesmo apoio à capacidade local de realização de testes, para além de Cabo Verde. Queria referir Moçambique a esse propósito. E queria, neste momento, a nossa estimativa é que já foram entregues 278.000 itens destes produtos, portanto, desde testes, zaragatoas, máscaras, o material de proteção do pessoal de enfermagem e do pessoal médico, e está neste momento a decorrer um novo processo de aquisição desse material. Nesta dimensão, queria valorizar
porque é um elemento muito importante sempre na cooperação nós estimularmos as lógicas de apropriação local das capacidades de produção. Queria valorizar o facto de, em Cabo Verde, como já referi, em Moçambique, mas também em Timor-Leste, a aquisição deste material de proteção ter sido também feita localmente, o que significa também não só remunerar as produções locais desse tipo de material, como permitir o seu desenvolvimento e a sua consolidação, para que cada país seja, no limite, autossuficiente nestes bens que todos nós percebemos hoje são absolutamente básicos e críticos. No lado da formação, queria dar conta de que até ao momento foram realizadas 27 ações de formação em linha, online, envolvendo 257 formandos e 4 ações de formação presenciais envolvendo 356 formandos. Formandos que vêm de países como Angola, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe, indo começar em meados do próximo mês de março uma nova edição de formação especificamente dirigida para Guiné-Bissau e Moçambique. Dentro destas ações de formação, destacaria as ações de formação para pessoal médico e de enfermagem, quer relativamente às questões de saúde pública em sentido genérico, quer em desenvolvimento de competências no tratamento dos doentes e, em particular, na medicina intensivista. E queria, se me permitem, agradecer neste quadro a colaboração absolutamente essencial da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, do Centro de Ciência em Língua Portuguesa e de várias instituições das universidades portuguesas, porque foram elas e têm sido elas o cérebro essencial destes programas de formação. Queria também valorizar, dentro do quadro conhecido da excelência da cooperação portuguesa com São Tomé e Príncipe na área da saúde, as ações de formação desenvolvidas pelo Instituto Marquês de Valdeflor neste país. Finalmente, quanto à assessoria técnica e ao apoio logístico, queria dizer que Portugal tem sido um país particularmente ativo no quadro da chamada Ponte Aérea Humanitária Europeia, que tem permitido também tratar de uma questão que não é menor, que é a questão do transporte devidamente bem acondicionado de materiais para os países de destino, tendo sido nós responsáveis por 5 dos voos dessa ponte aérea no ano passado, 4 dirigidos à Guiné-Bissau e 1 a São Tomé e Príncipe. Isto, portanto, quanto à dimensão prestação de contas. Queria, mais uma vez, agradecer na pessoa dos senhores embaixadores o apoio inexcedível que temos tido neste esforço da parte de todos os países africanos de língua portuguesa e da República de Timor-Leste. E também queria, mais uma vez, lembrar a parceria absolutamente essencial que as fundações, as organizações não governamentais, as sociedades científicas e os centros universitários que já referi prestaram. Se me permitem também, se nos permitem também, um pequeno momento de também agradecimento em Gaza. Gostaria também de agradecer não só o trabalho excepcional feito pela Cooperação Portuguesa e pelo Instituto Camões que a dirige, como também pelos organismos do Ministério da Saúde, em particular o Instituto Nacional de Saúde Pública Ricardo Jorge, e também a colaboração do MESTES, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, diretamente e na sua qualidade de tutela do sistema científico e universitário, do Ministério da Defesa Nacional, o apoio da Força Aérea
no transporte e das assessorias técnico-militares foi essencial, e também no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Quanto ao futuro próximo, nós vamos iniciar agora uma segunda fase deste projeto, deste plano de ação para a resposta à pandemia, e essa segunda fase tem dois objetivos essenciais. O primeiro é continuar o esforço que estamos a fazer desde o início, quer na dimensão materiais de proteção, quer na dimensão formação. Já referi, quer na dimensão teste e diagnóstico. Já referi as novas edições de cursos de formação que se realizarão a partir de março. Também já disse que está em aquisição por parte do Camões um novo conjunto de equipamentos de proteção individual para serem entregues aos países parceiros. Queria salientar o facto de, a partir da próxima semana, várias dezenas de milhares de testes irem ser providenciados aos países parceiros, começando pelos países cuja dimensão permite uma entrega mais imediata. Refiro-me especificamente à Guiné, Cabo Verde e a São Tomé. O segundo grande objetivo é também abrir um novo espaço da nossa cooperação bilateral, que é aquele relativo à vacinação. Nós participamos no esforço internacional de vacinação em 3 planos complementares. Em primeiro lugar, somos membros da COVAX, portanto, do mecanismo internacional que tem como objetivo assegurar a vacinação de 20% da população dos 92 países classificados internacionalmente como países de baixo ou médio rendimento. E, portanto, na nossa contribuição para esse mecanismo internacional, que neste momento já excede 1 milhão de euros, mercê quer do contributo público, quer do contributo de uma empresa pública, que devo também explicitar, a EPAL, que tem sido também inexcedível na sua colaboração connosco. Na participação portuguesa no mecanismo COVAX, nós vamos assinalando que queremos que um dos destinos principais da distribuição de vacinas ao abrigo da COVAX são os países parceiros da cooperação portuguesa. Portanto, esse é um primeiro plano. O segundo plano é o da participação na constituição do que vamos chamando o Mecanismo Europeu de Partilha de Vacinas. Esperamos que, na videoconferência que se realizará amanhã e depois, os líderes europeus avancem na constituição desse Mecanismo Europeu de Partilha de Vacinas. E do ponto de vista nacional, o Primeiro-Ministro já tomou a decisão que aliás anunciou ontem mesmo, de reservar 5% das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde português para cooperação internacional com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste. A Sra. Ministra da Saúde corrigir-me-á se eu agora fizer uma afirmação mais grosseira, mas isto em termos redondos significa assegurar 1 milhão de vacinas para este propósito, visto que a nossa compra de vacinas global é na ordem dos 20 milhões de doses. É com esta ordem de grandeza que trabalharemos de imediato em 2 momentos. Num primeiro momento, que aliás já começou trabalhando com os países parceiros no apoio aos respectivos planos de vacinação e à formação que entendam necessária dos recursos indispensáveis para a vacinação. Nenhum de nós está autorizado a ministrar vacinas a outros sem ter a qualificação e a formação indispensável. E o segundo momento é a distribuição propriamente dita de vacinas, que nós esperamos que comece ao longo do próximo semestre,
a expressão adequada e prudente é esta, visto que ela própria está dependente, o momento específico está dependente da cadência de abastecimento por parte das empresas farmacêuticas com que contratualizamos, das vacinas contratualizadas a nós próprios. Mas, portanto, a nossa melhor perspectiva é, o mais cedo possível, ao longo do próximo semestre, iniciar o processo em concreto de distribuição de vacinas e, portanto, de utilização plena das vacinas disponibilizadas por Portugal, segundo este mecanismo, por parte dos países parceiros. Tenho a impressão de que fui um pouco longo, mas que queria ser sistemático nesta intervenção para que todos nós possamos ter a informação indispensável para que o escrutínio público se possa fazer. Senhora Ministra da Saúde. Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito bom dia. Permita-me que, na pessoa dos senhores embaixadores dos nossos países parceiros, cumprimente todos, cumprimente também, naturalmente, os senhores secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e o senhor secretário de Estado da Saúde e saúde também todos os envolvidos nesta operação. As minhas notas serão muito breves. A primeira é para frisar aquilo que a pandemia nos trouxe, a pandemia de Covid-19, colocando-nos perante grandes desafios que têm obrigado os governos, as instituições e os cidadãos a participar ativamente em medidas de contenção e de mitigação da doença. E que os valores da responsabilidade social das instituições nos levaram a todos a unirmos-nos, a lançarmos-nos nesta iniciativa de apoio e de cooperação com o objetivo de reforçar as capacidades técnicas e científicas para o combate também à Covid-19 e aos seus impactos. Deste modo, não podia deixar de, nesta primeira nota, saudar uma vez mais e sublinhar a importância desta iniciativa em termos mútuos, porque quando cooperamos estamos sempre num processo de ganhos mútuos e de aprendizagens mútuas. E para nós, Ministério da Saúde, e para as instituições envolvidas nestes processos, foram momentos, e serão, porque o processo está em curso, momentos cheios de lições a aprender e a incorporar. A segunda nota para sublinhar que este desafio da Covid-19 nos colocou uma vez mais perante a relevância daquilo que é a saúde global. E aproveito para destacar o significado que, em termos de presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, vínhamos já atribuindo, ainda num momento de planeamento desta mesma presidência, ao tema da saúde global e à circunstância de, num mundo cada vez mais próximo e interdependente, cada um de nós ter a sua saúde muito dependente daquilo que vai acontecendo noutras partes do globo. E daí esta aposta naquilo que são estas linhas de desenvolvimento que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já referiu e que são as linhas de apoio e de trabalho em conjunto na área dos recursos, da disponibilização de recursos, da partilha de recursos, sejam eles equipamentos de proteção individual, sejam eles reagentes, testes de diagnóstico ou, esperamos, vacinas, sejam eles naquilo que é a maior força dos sistemas de saúde, sejam eles na Europa, em África, na Ásia ou em qualquer outro continente. A questão da relevância da capacitação dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, os recursos humanos da saúde, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal auxiliar são, de facto, a espinha dorsal dos sistemas de saúde e da sua capacidade de, em cada local, chegarem às pessoas. E, portanto, este plano de ação
teve e continuará a ter uma linha, uma trave mestra naquilo que é a formação dos recursos humanos e dos profissionais de saúde, seja em termos laboratoriais, como já foi aqui subejamente referido, seja em termos de apoio ao doente crítico, seja em termos daquilo que serão as necessidades de realização do processo de vacinação, porque não basta, como temos percebido, ter vacinas, é preciso tê-las em quantidade adequada, conseguir distribuí-las numa rede geográfica que pode ser complexa e a precisar de equipamentos relativamente sofisticados e depois ter profissionais de saúde que façam a administração de vacinas, que não deixa de ser um ato de saúde que é bastante mais complexo do que apenas a injeção de um produto. E, portanto, estas são as áreas que acreditamos que nos unem, que unem os nossos parceiros e que têm movido a nossa ação de cooperação numa lógica de multilateralismo eficaz, um valor que acima de tantos me permito hoje aqui destacar. Termino com uma nota. Penso que o futuro, hoje em 2021, é ainda um futuro repleto de incertezas, de interrogações às quais não conseguimos responder por completo, mas há algo que sabemos com total clareza, é que unidos estaremos melhor preparados para enfrentar os desafios que esperam as nossas populações e este plano de ação é apenas, mas é exatamente um exemplo pragmático dessa nossa capacidade de trabalhar com base em princípios e focados no trabalho, neste particular, permito-me sublinhar, na área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Estamos agora, naturalmente, à disposição das perguntas das senhoras e dos senhores jornalistas. Perguntas fáceis para mim. Bons dias, Patrícia Machado, da RTP, aqui, Sr. Ministro. Consigo ver para quem quiser responder, um dos senhores ministros, e bom dia aos presentes. Pegando no que reiterou em relação ao compromisso do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, dos 5% das nossas vacinas para os nossos parceiros e companheiros na expressão portuguesa de Spalop e Timor-Leste, pergunto-lhe, tendo em conta o que se soube recentemente da chegada das vacinas, por exemplo, da AstraZeneca, foi fonte da União Europeia que transmitiu à Reuters que dos 300 milhões estimados na compra antecipada de vacinas da AstraZeneca, apenas 130 milhões chegarão aos 27 Estados-membros. Este tipo de incidentes, pergunto, não pode comprometer também este tipo de compromisso? Obrigada. Não, relativamente ao objetivo, naturalmente obriga a recalendarizações. A mesma recalendarização que nós estamos a fazer no plano interno, fazemos também no plano da cooperação. Por isso é que eu disse que a nossa estimativa é iniciar o processo de distribuição dos 5% de vacinas que afetamos a fins de cooperação bilateral o mais cedo possível ao longo do próximo semestre. Eu faço notar, a Sra. Ministra da Saúde conhece os números bastante melhor que eu, mas faço notar que o conjunto de doses contratualizadas pela Comissão Europeia para distribuição e aplicação na Europa excede em várias vezes o número de 450 milhões de residentes na Europa. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque várias destas vacinas são vacinas de 2 doses, mas também porque trabalhamos com acento no A. As pessoas do Norte têm uma certa dificuldade em distinguir o trabalhamos do presente do trabalhamos do passado, mas neste caso é o trabalhamos do passado. Trabalhamos com uma margem de segurança. As várias empresas deram várias, elas são 3. Portanto, a Pfizer comunicou à Comissão Europeia que tinha tido um problema ocasional de produção que corrigiu.
A AstraZeneca ainda não conseguiu corrigir o problema de produção com que se defrontou, mas tem o compromisso de corrigi-lo ao longo dos próximos trimestres. Portanto, a minha resposta é: o objetivo não está comprometido, o timing, portanto, o cronograma é naturalmente ajustado, quer para efeitos de aplicação interna à União Europeia, quer para efeitos de cooperação internacional. Portanto, o nosso Mené é um homem otimista em relação... Porque Claro, já há um problema concreto de escassez de vacinas, Sr. Ministro. Por isso é que houve algumas alterações, se bem que não gostem, nomeadamente o coordenador da Task Force, desta palavra alterações, mas houve uma afetação, uma realocação de 90% das vacinas disponíveis para o tal grupo Salvar Vidas, em detrimento do outro grupo da resiliência do Estado, não é? Isso foi anunciado nos últimos dias, por algum motivo isso aconteceu. Eu tomo essa referência de o nosso Mené, uma qualificação muito positiva que agradeço, porque de facto trabalho para todos, e também a qualificação de otimista também como um elogio. Mas queria acrescentar-lhe outra palavra que é absolutamente essencial em cooperação, que é otimista e solidário. Portanto, nós não dizemos que por haver dificuldades temporárias, ultrapassáveis, em alguns casos já ultrapassadas, de distribuição de vacinas segundo o timing contratualizado, isso significa que, por isso, que essa é a razão para deixarmos de cooperar com outros. Não, dizemos é que essa é uma dificuldade adicional e transitória que gerimos, quer no quadro de aplicação interna das vacinas contratualizadas, quer no quadro da sua disponibilização internacional. Olá, bom dia. Filipa Ribeiro, do Observador. Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Seria a propósito dos voos de repatriamento. Admitiu ontem que o Governo está a pensar na possibilidade de fazer novos voos. Eu perguntava para quando, se há alguma data prevista, e também o porquê de tanto atraso no processo de concretização destes voos, uma vez que há muitos portugueses que continuam retidos no Brasil e brasileiros em Portugal. Muito obrigado pela pergunta e vamos começar por partes. Brasileiros retidos em Portugal não representam uma competência do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Uma regra de ouro das relações internacionais, senão os senhores embaixadores, diplomatas experimentados todos aqui presentes não me perdoariam, é o respeito pela soberania de cada um dos países. Portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal tem competências sobre portugueses residentes no estrangeiro. Temos trabalhado intimamente com o Brasil desde a primeira hora. Como nós sabemos, esta decisão foi uma decisão muito difícil da nossa parte, a Sra. Ministra da Saúde pode testemunhar, que nós tomamos em último recurso, porque verificamos que nas condições que se viviam em janeiro em Portugal e que ainda não desapareceram por completo, e nas condições que se viviam e que se vivem no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul, com a emergência de mutações do vírus que conhecemos ainda mal, era indispensável recorrer a medidas drásticas. Uma medida drástica é tentar parar a circulação internacional dessas variantes do vírus, parando a circulação internacional das pessoas que possam transportar consigo essas variantes. E por isso é que o Reino Unido suspendeu os voos a partir de Portugal, Portugal suspendeu os voos a partir do Reino Unido e Portugal suspendeu também os voos a partir do Brasil. Não temos voos diretos a partir da África do Sul, portanto essa medida não teve que ser aplicada ao caso específico da África do Sul. E eu naturalmente comuniquei antes às autoridades brasileiras, ao meu colega brasileiro, que compreendeu muito bem esta medida de último recurso que nós tivemos que tomar, medida que esperamos ser
vigorar pelo mínimo espaço de tempo possível. Logo que seja possível deixar de recorrer a essa medida extrema, assim o faremos. Porque, evidentemente, nós queremos que haja ligações aéreas entre países tão próximos, como neste caso o Brasil e Portugal. Esta medida extrema foi também tomada ao mesmo tempo que, com a autorização do Parlamento, o governo português decidiu interditar a circulação internacional de portugueses. Este estado de emergência que nós estamos a viver tem também não só o dever geral de confinamento aplicado à população portuguesa residente em Portugal, como tem também uma interdição expressa da realização de viagens internacionais por parte de portugueses que não sejam absolutamente essenciais, isto é, que não possam deixar de realizar-se por razões de saúde, por razões familiares ou por outras razões de força maior que temos que ver caso a caso. Ou, então, por razões profissionais, os trabalhadores transfronteiriços, os transportadores de mercadorias nos transportes internacionais, os diplomatas, o pessoal médico, o pessoal militar, etc. Portanto, nós estamos neste regime. Neste regime foi necessário acautelar, em primeiro lugar, o direito das pessoas de regressarem ao seu território e, segundo, o facto de poder haver portugueses residentes em Portugal ou outros nacionais de outros países residentes em Portugal, mas portugueses residentes em Portugal que se encontravam retidos no estrangeiro e que, por razões de força maior, saúde, familiares ou outras, tinham que regressar imediatamente a Portugal. E foi por essas razões, razões de natureza humanitária, em sentido geral, que nós autorizamos, em coordenação com as autoridades brasileiras, a operadora portuguesa a realizar um voo específico, um voo dedicado. E por isso é que no próximo sábado haverá um voo do Brasil para Portugal que se realiza por razões humanitárias, isto é, que se realiza para que possam ser transportadas pessoas portuguesas ou outros residentes em Portugal que tenham que vir já do Brasil para Portugal por razões de saúde, por razões familiares ou por outras razões atendíveis neste espírito humanitário que nos move. Vamos ver se o voo que se realiza agora esgota os pedidos, portanto, esgota as necessidades de deslocação. Quero dizer que quando eu digo esgota, não quero dizer que o voo esteja esgotado. O verbo é utilizado em contextos diferentes. E, portanto, vamos ver ou se será necessário realizar outro ou outros voos. Se é tarde, não me parece que seja tarde, porque nós ativamos esta possibilidade quando compreendemos, no Governo, que precisávamos de estender por mais 15 dias a interdição de voos. Quando estendemos por mais 15 dias a interdição de voos, eu dei instruções aos serviços consulares no Brasil para começarem a receber e a escrutinar as comunicações de cidadãos portugueses residentes no Brasil que apresentavam motivos suficientemente atendíveis para regressar de imediato a Portugal. É isso que nós estamos a fazer, no cumprimento da lei, quer da lei que regula o apoio consular a portugueses no estrangeiro, quer dos decretos-lei aprovados pelo Parlamento, insisto, que determinaram a suspensão de voos e a interdição de viagens internacionais para Portugal. Como a Sra. Ministra explicará muito melhor que eu, nós temos todos que fazer um enorme esforço, e estamos a fazer um enorme esforço com resultados que já são bem evidentes,
para reduzir a propagação do vírus, para diminuir a pressão sobre o nosso sistema de saúde e, sobretudo, para evitar a propagação entre nós de mutações que nós todos conhecemos ainda muito mal e para as quais estamos ainda pouco preparados. Senhora Ministra, preciso corrigir alguma coisa que eu tenho. Rigorosamente nada. Bom dia, Srs. Ministros. Cristina Ferreira, da Agência Lusa. Eu queria voltar um pouco às vacinas dos parceiros de cooperação e gostaria de saber se os Srs. Ministros nos podiam dar mais alguns detalhes sobre como é que isso se vai processar. Ou seja, vai ser em simultâneo com a vacinação em Portugal? Vai ser preciso atingir um nível de vacinação em Portugal para depois enviar as vacinas para os parceiros de cooperação? E quais vão ser os critérios para a alocação por país? Eu passarei já a palavra à Sra. Ministra da Saúde. Deixem-me só dizer uma coisa como Ministro dos Negócios Estrangeiros responsável pela cooperação portuguesa. Nós não raciocinamos com esse advérbio temporal. Não é, a lógica da cooperação não é tratamos primeiro de nós e depois o que sobrar é para os outros. Não é assim que, pelo menos, a cooperação portuguesa e a cooperação dos países africanos de língua portuguesa e de Timor-Leste com Portugal se faz. É um esforço conjunto e nós trabalhamos conjuntamente. E, portanto, ao mesmo tempo que comprávamos equipamentos de proteção individual para nós próprios, também apoiávamos vários países parceiros na aquisição dos seus equipamentos de proteção, ao mesmo tempo que realizamos testes e tentamos massificar, e massificamos, a aplicação de testes em Portugal. Também contribuímos para que os nossos países parceiros realizem testes e aumentem as suas próprias capacidades de realização de testes e, ao mesmo tempo que iniciamos e realizamos o nosso processo de vacinação, também incluímos uma parte, aliás, uma pequena parte, 5%, do nosso esforço no âmbito da cooperação. Ainda é cedo para definir detalhes sobre o processo, até porque esses detalhes são definidos pelas autoridades nacionais dos países parceiros. Neste momento, nós estamos a trabalhar já com essas autoridades na preparação dos respectivos planos de vacinação e na formação de recursos humanos que serão agentes de vacinação. E esperamos, insisto, que ao longo do segundo semestre possamos iniciar a fase final de distribuição de vacinas. Até porque também todos sabemos que do lado europeu o primeiro grande fornecimento de vacinas em larga escala que tivemos era da vacina que menos adequada é para a distribuição pela cooperação, porque a vacina Pfizer exige condições de transporte, de armazenamento, designadamente em termos de temperatura, menos 70 graus, não é? Menos 80 graus de temperatura e também do tempo disponível desde a abertura não sei de quê e a aplicação da vacina no ombrozinho do cidadão ou da cidadã, que são muito estritos. Ao passo que outras vacinas têm menores exigências em matéria de transporte, acumulação, armazenamento e aplicação. Mas, Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada. Só uma nota muito breve para que a televisão tenha devidamente filmado este momento em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros acabou de cair. Desculpe. Nada, nada. Aliás, eu dei conta desse risco, por isso pus a Ministra da Saúde um pouco para o lado. Dar nota daquilo que já foi, sublinhar aquilo que já foi referido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. O nosso trabalho em conjunto com os países parceiros tem sido no sentido da entreajuda mútua. Por isso mesmo, nos momentos em que passarmos as maiores dificuldades em termos, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, nunca deixamos de perseverar nesse objetivo de só nos sentirmos bem quando todos estamos efetivamente protegidos em termos de saúde. É isso que é a saúde global.
e, portanto, tudo o que eu possa dizer em termos de detalhes concretos sobre a partilha de vacinas tem de ser considerado nesta linha estratégica e nesta visão. Relativamente ao tema da vacinação, de facto, como sabem, além do mecanismo COVAX, através do qual a União prevê a distribuição por países de baixos e médios rendimentos de vacinas e que no início de fevereiro tinha uma previsão de que fosse possível garantir a cobertura de 3%, cerca de 3% do total da população de 145 países ao abrigo deste mecanismo no conjunto do primeiro semestre de 2021, há este trabalho conjunto que Portugal vem desenvolvendo concretamente com este conjunto de países parceiros, no sentido de desenvolver, por um lado, aquilo que é a capacitação para a administração das vacinas e depois para o fornecimento de determinadas quantidades das próprias vacinas. Não é novidade, parece que é, mas não é. A Sra. Presidente da Comissão referiu muitas vezes, não é novidade que não bastava ter uma vacina segura, de qualidade e eficaz disponível em termos mundiais. Era preciso que essa vacina estivesse disponível nas quantidades necessárias para vacinar toda a população global. E é nesse passo, nesse ponto de trabalho que nos encontramos agora a desenvolver os nossos melhores esforços. Consequentemente, aquilo que temos feito é muito no sentido da preparação. Também nós trilhamos já essa fase e estamos a aperfeiçoá-la à medida que vamos aperfeiçoando o nosso próprio plano de vacinação e depois trataremos da afetação do envio e do apoio que seja entendido como necessário à distribuição das próprias vacinas. Como sabem, nem todas as vacinas têm condições de armazenamento e distribuição simples, é algo que fomos aprendendo as questões da conservação a elevadas temperaturas. Eu não me esqueço de que há uns meses atrás a pergunta recorrente era se tínhamos frigoríficos adequados à conservação de vacinas. Hoje parece um tema ultrapassado, mas é um problema que foi resolvido e que foi resolvido recentemente. Depois a questão era a questão das doses que era possível extrair de um frasco, o período de conservação de um frasco depois de aberto, a questão da gestão das doses sobrantes e, portanto, aquilo que nós expomos neste momento para partilhar com todos é a nossa aprendizagem relativamente a este processo, sendo que quando tivermos vacinas que tenham melhores condições em termos de facilidade de administração, designadamente por serem unidose, isso será mais fácil. É um processo que estamos a desenvolver, como temos desenvolvido todo um trabalho que nos trouxe até aqui, a esta decisão desta alocação e ao trabalho conjunto com os nossos parceiros. Obrigada. Bom dia, Maria João Costa da Renascença. Já percebemos que no âmbito da cooperação estes sucessivos problemas de fornecimento de vacinas obriga a um novo calendário. No caso português, a Sra. Ministra da Saúde, aquilo que pergunto, a notícia que hoje conhecemos da AstraZeneca, até que ponto terá implicação no plano de vacinação, atrasos? Pergunto concretamente se mantém a sua meta, a meta que tem reforçado, que espera até ao final do verão ter 60% da população vacinada. Obrigada. A meta, muito obrigada pela sua questão, a meta que refere é uma meta que assumimos como assumiram todos os outros países da União Europeia. O que sabemos é que todas as vacinas que a Comissão negociou são distribuídas pelos vários países de acordo com um pró-rata que é proporcional àquilo que é a população e, portanto, se houver ajustamentos em relação a metas, eles acontecerão de uma forma mais global, provavelmente. De qualquer forma, isso não está em cima da mesa neste momento. Nós, e volto a sublinhar o que disse na intervenção anterior, nós sabíamos desde o início, e a Sra. Presidente da Comissão sublinhou diversas vezes, que não bastava
encontrar uma vacina eficaz, de qualidade, segura. Era preciso também que, em termos industriais, tivéssemos a capacidade, tivesse a indústria farmacêutica que apoiámos para o desenvolvimento, a capacidade produtiva suficiente para nos garantir as quantidades que precisávamos para a imunização da nossa população. É nessa fase que nos encontramos com dificuldades evidentes para todos. O revés que tem havido nas quantidades entregues face às quantidades contratadas é uma realidade, mas o futuro não se apresenta sempre como nós desejamos. Temos que trabalhar para aperfeiçoar aquilo que são as circunstâncias. Por isso, temos acompanhado também aquilo que são os esforços de várias companhias no sentido de melhorar a sua capacidade produtiva, designadamente ao nível europeu. São conhecidas as parcerias, por exemplo, entre a Sanofi e a BioNTech Pfizer, no sentido de garantir aquilo que, uma vez mais, recordo, há umas semanas atrás era difícil, que era o cumprimento das quantidades contratadas. Agora estamos mais próximos daquilo que foi a quantidade contratada com essa companhia relativamente ao primeiro trimestre e acompanharemos também aquilo que são os esforços que a AstraZeneca tem feito no sentido de melhorar a sua capacidade produtiva, garantindo as quantidades contratadas à Europa. Evidentemente que tudo isto se reveste de complexidade. Estamos a falar de vacinas que, pela sua tecnologia, não são vacinas simples em termos de fabrico. A esse propósito, muitas vezes tem suscitado a questão de utilizar mecanismos mais agressivos, digamos assim, no sentido até eventual da questão das patentes, que não nos resolve, nunca nos resolveria este tema concreto, que é o da capacidade produtiva. E, portanto, daí uma necessidade de esforço no sentido do alinhamento para encontrar as soluções que permitam a capacidade produtiva em quantidades suficientes para a Europa. Pela nossa parte, continuamos apostados em cumprir os dois objetivos que fixámos: ter 80% da população de mais de 80 anos e dos profissionais de saúde e profissionais de ação social que trabalham em ações a populações vulneráveis vacinados até ao final do primeiro trimestre e ter 70% da população vacinada até ao final do verão. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, Ana Geraldes da SIC. Apesar da esperança da vacinação, é notória uma fadiga pandémica. O que eu pergunto é se o Governo está capaz de aguentar a pressão para um desconfinamento e se, portanto, não é de esperar que nos próximos 15 dias haja sequer um plano para o desconfinamento anunciado aos portugueses. Obrigada. Pergunta fácil. Obrigado. A Constituição e a lei portuguesa são muito claras. O Sr. Presidente da República está a concluir as consultas aos partidos. Consultará depois o Governo sobre o decreto para a prorrogação do estado de emergência e esse decreto será remetido e terá de ser aprovado pela Assembleia da República e, em função disso, o Governo aprovará a execução, o decreto-lei que regulamenta a aplicação do estado de emergência na próxima quinzena. Portanto, façamos as coisas como a Constituição e a lei determina e vamos ver qual é a proposta, o decreto que o Presidente da República propõe à Assembleia da República, qual é a decisão da Assembleia da República e depois o Governo cá estará para regulamentar. Muito obrigado.